Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje aqui nós estamos fazendo o estudo de uma questão que é muito importante para nós. Basicamente, vai estar em torno da questão 654 do Livro dos Espíritos, né? Em que Kardec pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Essa é uma pergunta muito importante para a gente refletir, né? Ainda mais hoje em que nós encontramos tantas maneiras que nos permitem nos religar a Deus, né, de diversas maneiras, de diversas manifestações, diversas formas de adoração, né, que nós temos como sendo comuns a muitas pessoas, e deste princípio, ou desta característica comum a estas pessoas que têm os mesmos pensamentos, ou compartilham dos mesmos pensamentos, melhor dizendo, né, e elas se reúnem, talvez, para, em conjunto, buscar uma maior possibilidade de se ligarem a Deus, né? Então, dentro deste contexto, nós temos as religiões, que nos permitem também, né, através dessas características comuns, desta comunhão de pensamentos, né, permitir que a gente se ligue novamente a Deus, né? Acontece que dentro deste contexto, né, a gente pode inclusive associar às religiões, né, ou a diferentes maneiras ou manifestações desta adoração envolvendo práticas que são muitas vezes diferentes umas das outras, né? E aí que vem a grande questão, né? Qual é a mais correta? Qual é a que mais permite esta comunhão, se é que elas existem, né? E aí a gente tem que partir de alguns conceitos, né? Por exemplo, o que é a adoração? Né, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem esse questionamento. Né? Que consiste a adoração? Essa questão está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Tem um capítulo sobre isso, que fala da lei da adoração. Né? Então, a adoração, segundo os Espíritos, né, consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, através da adoração, que é a nossa elevação do pensamento a Deus, nós nos aproximamos dele. Né? Então, aqui, a adoração consiste, né, nesta elevação de pensamentos. Né? E aí, obviamente, que Kardec ele busca esclarecer para nós questões como essas que nós colocamos no começo. Né? Por exemplo, precisa de manifestações exteriores à adoração? Né? É a questão 653, um pouquinho para frente. Né? E aí os espíritos respondem assim, né? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, como que os espíritos respondem a esta questão? Né? Que todas essas adorações são verdadeiras se neste ato existir o nosso fundo de sentimentos, os nossos corações que impulsionam esta vontade de nos religar. Né? Então, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, é o nosso coração que dita essas possibilidades de conexão. Né? E nós precisamos trabalhar o que estas possibilidades representam por meio deste sentimento. Né? Ou seja, colocando o nosso sentimento. Porque nós poderíamos pensar, né? E aí vem grandes questões, nós poderíamos pensar assim, no outro, ou na manifestação do outro, em que eu encontro, né, próximo a mim, né, eu vejo atos ou eu vejo ações que aos meus olhos, né, no meu entendimento, são inúteis para que promova essa ligação a Deus. Mas aí vem, e para o outro? Como o outro está buscando essa ligação? Será que a adoração que ele está participando ou promovendo, né, será que ela vem do coração dele? E isso a gente precisa respeitar e entender que cada um de nós tem possibilidades diferentes, tem meios diferentes, tem ações, pensamentos, vontades, desejos, necessidades que são diferentes uns dos outros. E aí é interessante da gente refletir sobre as nossas posições neste contexto. Porque será que nós estamos, muitas vezes, criticando, né, a forma como nós vemos o outro de se religar? Né? Então, são questões muito delicadas e importantes da gente refletir. Né? O objetivo do nosso estudo aqui hoje é trazer uma reflexão sobre esses aspectos, né? De tal forma que a gente possa sair daqui hoje, né, de uma maneira mais tranquila, frente à nossa maneira e frente também à maneira dos outros. Porque todas elas, se saem do coração, elas são válidas. Né? O Espiritismo ainda nos esclarece outras questões. Né?
Ele diz que nós estamos passando todos por um processo de elevação espiritual, em que cada um de nós está em um ponto dessa caminhada, aprendendo coisas diferentes através de necessidades diferentes. Então, talvez a minha necessidade e o meio que eu encontro para que eu possa, né, encontrar ou adorar a Deus seja diferente do outro, porque nós estamos em processos, em momentos diferentes. Mas, se nós olharmos para trás, na nossa história, isso sempre aconteceu e sempre existiu a evolução destes meios. Né? Sempre existiram. Então, quer dizer, a elevação, o progresso espiritual, também traz consigo, né, uma elevação, ou uma progressão, melhor dizendo, destes meios, que a cada vez que nós vamos evoluindo mais, ou à medida que nós vamos evoluindo mais, vai permitir maiores compreensões da nossa parte sobre a grandiosidade de Deus, sobre Deus. E aí nós vamos nos desfazendo de umas ou outras, de uns ou outros comportamentos, né, que talvez naquele novo momento, né, não sejam mais necessárias, mas que no passado talvez tenham sido. Né? E este momento em que nós nos encontramos são diferentes de um para os outros. Então é importante a gente refletir, né, para que a gente não fique, né, apenas achando que o nosso método, ou o nosso meio, ou as nossas reflexões são as mais certas, ou as únicas. Né? E não é assim. Cada um vai ter o seu meio. Por isso que essa questão que nós estamos colocando sobre adoração ela é muito importante. Né? Então, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Né? Precisa de manifestações exteriores? Né? A adoração verdadeira é do coração. A gente pode, inclusive, estar em um meio em que não existam manifestações exteriores, como rituais, como cantos, ou como processos ritualísticos, ou com ações em que nós temos ali, muitas vezes, de cunho exterior, né, e material. Mas a gente pode não estar no meio desse, mas ao mesmo tempo, nós também podemos estar num meio em que não tem essas manifestações, né, exteriores, mas que a gente também não está ali de coração, né, de uma forma verdadeira. Né? Então, ali no outro, ou seja, na forma como o outro encontra de se religar, né? No meio em que ele se encontra, em que sim podem existir manifestações exteriores, ele pode estar usando de uma verdade maior do que a nossa, porque aquilo ali vibra no seu coração de uma maneira muito mais intensa do que em nós. Então, a adoração e o pensamento que ele eleva a Deus são, de certa forma, né, maiores naquele. Então aí entram questões que nós precisamos ver, né? Será que estas características, né, de maneiras exteriores, né, mesmo não existindo, mas será que lá quando nós estamos também ligados em coração e em sentimentos? Né? Isso é muito importante da gente refletir, muito importante. Né? Então, nessa questão 653, olha só, será útil a adoração exterior? Olha aqui o que os espíritos respondem. Né? Sim, se não constituir num vão simulacro, ou seja, se não for uma simulação. Né? É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Essa resposta é muito complexa e ao mesmo tempo muito simples. Porque, como os espíritos falaram, a adoração vem do coração. E nós estamos falando aqui que existe momentos diferentes para cada um de nós enquanto espíritos, que estamos passando por um processo evolutivo, né? um caminho em que nós progredimos espiritualmente. E que aqui para nós, né, nós sabemos que esse caminho, né, de evolução se dá através das muitas vidas, das muitas existências, né? Ou seja, através da reencarnação. E, olha só que interessante, né? É sempre útil dar um bom exemplo. Imagina, lá para trás, né, vamos colocar assim, 20 encarnações para trás. Né? Tenta imaginar como que você era enquanto espírito, né? Fazendo uma comparação com hoje. Hoje eu sou assim. Mas se eu sou assim hoje, tão imperfeito, com tantas mazelas ainda a corrigir, né? Há 20 encarnações, como será que eu era? E será que lá atrás, para mim, era importante aprender como adorar a Deus? E será que lá atrás, sendo importante essa adoração a Deus, será que era também necessário que eu seguisse o exemplo de alguém? E esse exemplo tendo que ser, né, de alguma forma, se manifestando de maneira exterior? Né? Então, é possível que essas necessidades tenham sido necessárias, né, lá para trás, e à medida que a gente vai progredindo, sim, a gente vai, né, eliminando aquilo que não é mais necessário. Mas eu acho que é uma questão da compreensão daquilo que é necessário naquele momento para o espírito. Né? Então, mesmo que seja necessário,
né? Aí vem as grandes questões, né? Não pode ser um vão simulacro, ou seja, não pode ser uma simulação inútil, sem nenhuma ligação de sentimento, em que essa elevação de pensamento não tem a menor sintonia ali com Deus, né? E aí que vem as consequências. Quando estas ações, né, desmentem o proceder daquele que está executando essas ações, isso sim vira, né, um mau exemplo, né? Aí que vem outras questões, né? né? Quando o comportamento ele se destoa, ele é diferente das práticas, né? E aqui nós estamos colocando também todos os contextos, hein? Todos os contextos. Dentro de um lugar eu sou uma pessoa e dentro de um outro lugar eu sou outra totalmente diferente. Independente da adoração exterior acontecendo ali, né? Talvez com algum tipo de ritos, né? Vamos colocar assim. Mesmo se aos nossos olhos isso se pareça como uma adoração exterior, mas nós já discutimos aqui anteriormente. Para muitas pessoas, né, esses meios ajudam, auxiliam e são verdadeiramente a forma como eles se encontram de elevar os seus pensamentos e os sentimentos a Deus, né? Mas quando não tem, de fato, esta vibração positiva dos sentimentos e do pensamento, e que desmentem, né, ou são desmentidas pelo seu comportamento posterior no meio da sociedade ali, né, no meio de outros contextos, aí isso sim dá um mau exemplo. E por que, que causam um mal muito grande? Porque os outros que estão ao redor e que são, né, de alguma forma influenciados por esse exemplo, ao invés deles se aproximarem, porque eles poderiam ver naquilo ou naquele meio, né, aquilo que falta para eles, que eles queriam encontrar, né, este meio para se religarem também, encontrar uma felicidade que talvez eles buscam para preencher o coração deles, né? Aí eles veem aquele comportamento, né, que desmente tudo aquilo que eles falam. E aí, ao invés deles, né, apreciarem aquilo e aproveitarem do exemplo de uma forma positiva, eles se distanciam porque eles veem nada mais do que um comportamento hipócrita, né? E isto é sempre, sempre muito importante que todos nós estejamos muito, muito atentos, né? Em qualquer lugar, né? Em qualquer contexto, né? Vamos colocar em qualquer religião. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque nós não imaginamos, né, um mau exemplo que nós poderíamos dar caso, né, a gente estivesse em um momento simulando e em um outro momento o nosso proceder desmentindo tudo aquilo que nós falamos. Então, são responsabilidades muito grandes que nós temos. Responsabilidades, né? E isso que nós estamos falando, né, fazendo aqui um estudo, né, também colocando aquilo que Jesus nos ensinou, né? E ele é o nosso modelo, é o nosso guia, o nosso exemplo de amor, de caridade, de humildade. E ele já alertava a gente lá atrás sobre essas questões. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, né, pedi e obtereis, tem qualidade da prece, ou qualidades da prece. Né? Quais são as qualidades da prece? Que a gente está falando, né? Elevação dos pensamentos a Deus. Não é a prece um dos meios pelos quais nós temos a possibilidade de elevar os nossos pensamentos a Deus? Porque a gente também pode elevar os nossos pensamentos através das ações, do cumprimento do nosso dever também, do nosso dia a dia, né, que muitas vezes exigem da gente ali muito esforço, né? E aí, nesse esforço que nós sabemos que nós precisamos cumprir o nosso dever perante a Deus, porque o trabalho que nós temos, que é um meio da gente promover, né, o benefício, a nossa contribuição à sociedade, também é uma forma de servir a Deus, né? E a oração também é uma maneira, né? É uma maneira da gente elevar também os nossos pensamentos. E nesse quesito, né, da oração, quais são as qualidades da prece? Jesus que falou isso há 2000 anos. Por quê? Lá atrás, essas questões do falso comportamento, né, da hipocrisia que existia em colocar atos exteriores, mas que dentro da pessoa ali, né, estavam cheios de questões que eram diferentes, né? O proceder era diferente. E Jesus já veio mostrar para nós a necessidade de batalhar para conseguir uma coesão entre aquilo que nós fazemos para adorar a Deus, né, e que isso reflita no nosso comportamento, né, uma coesão, né, entre aquilo que nós, né, aparentamos ser e aquilo que nós realmente somos, através do nosso comportamento, né, sempre tentando ser melhores no sentido de melhores em relação a nós mesmos, né, tentando praticar a lei da caridade e do amor ao próximo.
né? Então Jesus já falava sobre essas questões de nos atentarmos à hipocrisia. Quando ele está falando com a hipocrisia, há 2000 anos, ele não está só se referindo aos fariseus, né? E deixando esse texto para nós de uma maneira histórica. Não é apenas uma maneira histórica, para que a gente possa ver ali o comportamento do povo e dali observar como eram as coisas. Não. Ali é para que a gente possa tentar imaginar o comportamento que hoje nós poderíamos ter ou que nós temos para evitar e entender através da lição dele como melhorar nós mesmos. Então, é isso que ele nos ensina. O ensinamento que ele nos trouxe é atemporal, porque ele mostra lá atrás aquilo que hoje nós podemos ser e que nós devemos batalhar contra. Olha só. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então, essa aqui é o primeiro, né, orientação que ele dá, né? Aqui está falando, né, sobre os atos exteriores. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Qual a recompensa? A recompensa da terra. Ou seja, exacerbação ali do seu orgulho, da sua vaidade, querendo ser vistos pelos outros, reconhecidos pelos outros. Né? Então, a recompensa deles é serem vistos pelos outros, serem admirados, talvez como fontes de conhecimento, fontes de um comportamento, né? Mas, como nós vamos ver, muitas vezes de maneira exterior, e não realmente refletindo o proceder deles. Né? Então, Jesus fala aqui, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. O que ele quer dizer com isso? Eu preciso ir literalmente para o meu quarto, trancar a porta e orar a Deus? Não. Ele está falando que é para a gente, né, se fechar dentro do nosso coração, ou seja, elevar o nosso pensamento a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, mas desde que esse pensamento parta verdadeiramente do coração. Isso que ele está falando aqui. Né? Precisa de muitas coisas? Né? Olha só, precisa de muitas palavras? Olha as orientações do próprio Jesus. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe os peçais. Né? É muito importante a gente refletir sobre isso. Né? E não, mais uma vez, vendo como algo lá atrás, mas sim para que a gente possa trazer para dentro do nosso espírito hoje, para dentro do nosso comportamento, do nosso proceder, ou talvez melhorando, né, a forma como nós elevamos o nosso pensamento a Deus, ou seja, a forma como nós adoramos a Deus. Né? Tem um capítulo lá na Boa Nova, do Humberto de Campos, ele é muito bonito, em que Jesus fala para Pedro, né, essa questão da oração. Eu não vou lembrar aqui exatamente qual o capítulo. Depois eu posso colocar na descrição do vídeo o capítulo que é. Mas Jesus pergunta, né? Pedro estava ali, a sogra dele estava com algumas questões materiais a serem tratadas, né? E ela chega para Pedro e fala assim: olha, será que o mestre não poderia ajudar a gente com tais questões? Né? E aí o Humberto de Campos relata, né, que Pedro ele fica ali, né, tentado a falar com essas coisas. E ele vai realmente ter ali com Jesus, ele não é tão explícito, né, na forma como ele expõe ali, mas Jesus sabia, né? Jesus ele reconhecia, ele sabia o que se passava ali dentro do espírito de cada um. E aí Jesus fala, né? Mas o que você está pedindo nas suas preces? Né? Enquanto for para a satisfação dos seus próprios desejos e não para entender a vontade do Pai, né? Enquanto for dessa maneira, você vai sair das suas orações, né, desolado ou com vazio. Né? Assim, estou tentando lembrar a forma como eu lembro, né, ali, mas acho que é válido depois, se puderem, né, buscarem esse livro, que é uma obra excepcional, né, em que Jesus, Humberto de Campos relata os diálogos de Jesus com diversos ali no círculo dele, né, e ensina, dá conselhos, orienta, né, mostra como proceder de uma maneira assim que é como se fosse para nós, né, uma maneira muito clara. Então é um livro que vale a pena, né, a gente conhecer, né, para aqueles que são simpatizantes com a doutrina espírita, é um livro que trata dos ensinamentos de Jesus, né, e que pode ser ali compartilhado, por exemplo, num evangelho no lar, em que talvez a gente tenha pessoas com uma bagagem diferente e podem compartilhar desses ensinamentos, né, trazidos ali no livro, de uma maneira assim muito, muito, muito rica para todos. Né? Mas
Continuando aqui a questão das qualidades da prece, né? Jesus fala aqui, para a gente não se colocar em evidência, né? Para a gente ir para dentro do nosso próprio quarto, ou seja, para dentro do nosso próprio eu, para que a gente não fique preocupado com palavras bonitas, com quantidade de palavras, mas que a gente se preocupe com o nosso sentimento puro e verdadeiro, né? E quando a gente se apresentar para orar, né, ele fala, né? Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus, também vos perdoe os pecados. Né? Jesus fala isso. Né? E aqui continua, né? Só para terminar. Se não perdoardes o vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Jesus fala, né, na oração do Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, nós estamos, né, elevando os nossos pensamentos a Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós gostaríamos que fôssemos perdoados também pelas nossas faltas. Muitas vezes a gente não vai ter a oportunidade de entrar em contato, né, com aquele que nos ofendeu ou com aquele que talvez nós tenhamos ofendido, né? Inclusive, no livro Boa Nova tem uma lição sobre isso, né, que é aquela mulher que foi flagrada, né, numa situação delicada, em que ela seria apedrejada e que Jesus interviu, né? Qual que é o conselho para Jesus, né, de Jesus para ela, que é nesse conceito, né, para que ela tivesse paciência, confiança, né, fosse fiel a Deus e que trabalhasse e que servisse no intuito de servir a Deus. E que, tendo a paciência e a fidelidade, as próprias coisas seriam mostradas para ela, né, de tal forma que, no final, né, da história, né, ela pôde reencontrar aquela que outrora ela tinha ofendido, né, e ela teve a possibilidade de auxiliar aquela pessoa. Né? Então, muitas vezes, a gente não vai ter a oportunidade na hora que a gente quer, mas, né, que a gente possa fazer as nossas orações, emitindo os nossos pensamentos, rogando perdão por aquele ato, ou perdoando aquele ato, mesmo que ainda seja difícil para a gente. Né? A gente está trabalhando. E a gente trabalhando também o nosso perdão é essencial para que a gente também possa tirar esse peso da gente. Uma hora ou outra, as situações vão se mostrar de tal forma que a gente vai poder resgatar ou demonstrar a nossa fraternidade com aquele que uma outra hora nos tinha ofendido também. Né? E aí ele continua. Também disse essa parábola, e né, está no Evangelho segundo o Espiritismo, são vários trechos. Né? Então, a primeira parte está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, depois no livro de São Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, e agora a gente tem aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 a 14. E ele conta uma parábola que é muito importante para a gente, muito importante, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Também disse essa parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. Olha só, né? Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano, né? Era aquele que cobrava os impostos. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus fala, né? Declaro-vos que este voltou para sua casa, ou seja, o publicano, né? Justificado, e o outro não, ou seja, o fariseu. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. E aí, voltando naquilo que nós estávamos conversando no começo. Essas histórias, né, ou essa parábola aqui, né, que foi colocada aqui por último, ela não representa apenas uma história que nós devemos olhar para trás como um ensinamento que foi dado a outro ou a outros, mas um ensinamento que nós temos que trazer, assim como todos os outros de Jesus, né? Mas esse ensinamento a gente precisa trazer para nós, para que nós fiquemos sempre atentos a não ser o novo fariseu. Porque talvez a gente ache que nós sabemos mais, a gente acha que o nosso método é melhor, a gente acha que a não necessidade de tal ou qual rito ou ritual, né, faz do outro ser inferior a nós. Né? E não é isso. O ensinamento aqui de Jesus está falando aqui para a gente. Né? Nós, agindo dessa maneira, estaríamos nos colocando como o fariseu, né? Que se colocava mais confiança, ou colocava confiança mais em si mesmo, né? E desprezava os outros. Né? Olha só,
O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, aliás, né, o fariseu, conservando-se em pé. Aqui ele dá a ideia, né, de um que está ali, né, num canto, não ousava nem sequer levantar os olhos, e aí ele coloca como comparação o fariseu que conservava-se em pé, não que ficar em pé ou não represente alguma coisa, né? Mas aqui ele está relatando, caracterizando uma postura entre os dois em que um se exaltava, só dentro desse contexto, né? Não que a gente precisa ficar em pé, ou sentado, ou ajoelhado, e que isso tenha diferença, né? Como nós estamos vendo, o que importa para que nós consigamos adorar a Deus e elevar o nosso pensamento a Deus, né? A adoração ela precisa ser do coração, ou precisa vir do coração para que seja verdadeira. E nós estamos falando, né? Se esses processos, né, fizerem parte, ou se determinados procedimentos, características, né, peculiaridades de um ou outro método de adoração dentro de outra religião, se isso ali para eles é importante, né, então que a gente possa respeitar, porque talvez eles, né, consigam elevar o seu verdadeiro sentimento a Deus daquela maneira. Enquanto nós nos conservando na posição daqueles que se acham os justos e desprezam os outros, né, nós vamos entrar na mesma condição do fariseu. E como Jesus está falando aqui para nós, né, se achando superior, era um verdadeiro hipócrita. Porque não é isso que faz ele se aproximar de Deus, ou seja, ele tem um sentimento contrário à caridade e o amor para com o próximo, que era, né, o ensinamento máximo que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, né, e amar o próximo como a si mesmo, ou fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Né? Você não gostaria que a sua maneira de se religar a Deus fosse respeitada? Você não gostaria que a forma como você entende hoje fosse respeitada? Tenho certeza que sim. Então nós também precisamos respeitar, ter a tolerância, né, e entender que, né, se aquilo que os outros praticam não constituir uma simulação e que ali eles realmente transformem a si mesmos e aos outros que estão vendo naquele exemplo um bom comportamento, então é isso que importa. Nós sabemos que, apesar das diferentes maneiras, todos nós, isso faz parte dos ensinamentos que nós estudamos aqui dentro do Espiritismo, todos nós estamos caminhando, evoluindo, marchando para o mesmo ponto de destino. E que nós, hora ou outra, vamos compreender a necessidade da fraternidade, ao invés de nos separarmos em diferentes métodos, em diferentes religiões, em diferentes comunidades. Né? E o que o Espiritismo nos ensina é, através desse respeito, né, a nos colocarmos, né, de uma maneira a tolerar, a ver o outro, né, a praticar a caridade. Né? Então isso é muito importante da gente saber. Né? Eu até coloquei aqui para baixo, acho que não vai dar tempo da gente estudar, mas fica, né, o convite depois. Né? Aqui no capítulo 15, né, a gente tem um ensinamento muito importante com relação a isso. Né? O capítulo chama Fora da Caridade não há salvação. E os itens 8 e 9 falam fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Né? Então, são esses princípios que são trabalhados aqui que são importantes da gente relembrar sempre. Porque Kardec não falou fora do espiritismo não há salvação. Não, ele não colocou isso. Que seria uma nova vertente, uma nova fora da igreja não há salvação. Ele não colocou isso, ele colocou fora da caridade não há salvação. Né? Então, olha só, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Isso é muito importante da gente trabalhar. E veja, mais uma vez, lá na época de Jesus, Jesus sempre exemplificou isso. Né? Por exemplo, dentro dessas diferentes crenças, né, ele mesmo disse, né, ele orientou os discípulos dele para que fossem primeiro as ovelhas perdidas de Israel, porque seriam, né, aqueles que estariam mais aptos a compreender os novos ensinamentos deles, né, e ele disse, né, para que não fossem ainda ter com os gentios, que seriam os povos pagãos, né, porque o tempo deles ainda chegaria, como chegou, porque quem foi o grande propagador dos ensinamentos, né, do Evangelho para os povos pagãos foi Paulo de Tarso, né, que levou esses ensinamentos para eles. Né? Então, quer dizer, Jesus não trouxe nenhum tipo de distinção entre quem quer que fosse e independente das formas como eles se conectavam a Deus naquele momento. Ele deixou claro para nós que, né,
os ensinamentos, os conhecimentos que poderiam ser trazidos a um ou outro, estaria de acordo também com, né, o progresso já realizado, né? Mas que todos caminhariam, né? E que tudo aquilo que ele nos revelou seria levado para todos, como, né, como aconteceu, né? Tornando o mundo, né, a grande Jerusalém, né? E é isso que é importante da gente entender, essa questão do progresso, né, que todos nós estamos participando, entender que nós temos que nos atentar a não assumirmos a posição dos novos fariseus, talvez porque nós tenhamos algum pensamento que a gente saiba mais, ou que tenha acesso a mais esclarecimentos, que a gente tem a razão, né? Não é isso, não podemos ser assim, né? O nosso conhecimento e aquilo que nós agariamos para nós, por exemplo, através das revelações que a doutrina nos traz, de todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Permitindo que a gente trabalhe a fé de uma maneira raciocinada, isso para nós é um ferramental muito, muito importante, muito consolador, que nos auxilia muito a nos reaproximarmos de Deus se a gente tivesse se afastado. Mas, né, o estudo da doutrina espírita mostra a união, sempre, e nunca a separação. Né? Sempre a união e nunca a separação. E, dentro desta união, nós precisamos aprender a respeitar a maneira pela qual os outros adoram a Deus. Então, para terminar o nosso estudo de hoje, né, tem Deus, olha só, essa é a nossa pergunta, né, principal aqui de hoje. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que o não tornam melhores para com os seus semelhantes. Cerimônias aqui, entendam da maneira que for. Né? Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Ou seja, independente da forma. Ele, né, considera todos nós como filhos seus. Né? Ele atrai a ele todos os que obedecem e são fiéis às suas leis. Né? E a gente estuda no Espiritismo, né? São as leis naturais. Né? Ele coloca, é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro, implacável para com outrem ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê, dirá, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-los-eis. Se for um homem que enxerga, né, perfeitamente bem, queixar-vos-ei com razão. Olha só, aqui ele está falando para a gente, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Se você conhece mais, se você tem ou teve acesso a mais luzes que te permitem maior compreensão, né? E que para você, talvez um determinado ato, talvez hoje não faça mais sentido, é necessário respeitar o outro, porque agora você sabe que este é um processo talvez necessário para aquele outro e que você deve praticar a caridade para com ele, compreendendo, tolerando, porque hoje você entende que a caridade é o mais importante, o amor para com o próximo é mais importante. Né? Fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse para você é o mais importante. E você gostaria que você fosse respeitado, da mesma maneira como o outro gostaria que fosse respeitado. E se a gente pensa assim, a gente poderia pensar, existem mundos mais adiantados do que o nosso, espíritos mais adiantados do que nós, que veem as nossas mazelas, os nossos comportamentos, e eles têm a maior tolerância, compreensão, paciência, misericórdia com a gente. Né? Então, nós também devemos ter esse mesmo tipo de comportamento com quem quer que seja. E aqui nós estamos falando especificamente dos meios pelos quais essas pessoas ou essas comunidades se ligam, né, em pensamentos comuns, formam correntes comuns para, né, através de atos que são comuns ou que são, né, importantes para eles, possam se religar a Deus. Então a gente precisa respeitar. Né? Precisamos respeitar. E ele termina nessa resposta. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos,
senão quando passam pela forma ou pela porta do coração. Então, meus amigos, eu acho que é talvez mais uma reflexão, né? Às vezes a gente faz alguns estudos aqui que tem um objetivo, talvez, de nos trazer algumas reflexões, né? Essa reflexão, para mim, foi muito importante essa semana, né? Me trouxe várias questões à tona, né? E uma dessas reflexões estão realmente, né, e muito próximas desse número 3 aqui, em que Jesus trata dessa parábola do fariseu e do publicano. Né? É muito importante que a gente reflita sempre isso, para que a gente possa trazer esses ensinamentos de Jesus para dentro de nós. Né? Porque, né, os espíritos, e aqui a gente está falando, né, da obra dos espíritos, lá no livro dos espíritos está filosofia espiritualista. Né? Kardec deixa sempre claro, né, lá na Gênesis, no caráter da revelação espírita, no capítulo 1, fala muito bem disso, né, que é uma revelação trazida pelos espíritos, não apenas por espíritos superiores, porque aqueles, digamos, mais baixos na escala evolutiva também auxiliaram na revelação, porque através de mostrar os seus comportamentos, né, os seus conhecimentos, através das manifestações, bem como os espíritos superiores, foi possível tirar dali, né, e aí entra o papel do homem, neste contexto científico de observação, foi possível tirar daí conclusões a respeito dos diferentes estados dos espíritos no mundo espiritual. Então, cada um de nós, né, dentro deste contexto espiritual, cada um dos espíritos pôde dar a sua contribuição. E Kardec trata muito bem disso. Então, que a gente possa entender também que nós estamos aqui em diferentes estágios ou estados, né, ou posições dentro desta escala evolutiva que compreendemos de maneiras diferentes, precisamos de métodos, de ferramentas diferentes, né, para que a gente possa respeitar sempre e amar ao próximo de todas as maneiras. Né? Por fim, aqui, né, não, eu vou ficar por aqui, senão eu vou entrar em mais uma parte do nosso texto. Mas é isso, meus amigos. Eu agradeço muito a participação de todos, né, de ter ficado até o final, né, participando do nosso estudo, né, fazendo suas reflexões junto com a gente. Né. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos aqui, a possibilidade de compartilhar algo que veio como uma reflexão da semana para mim. Né. Então, foi uma reflexão que surgiu, que foi necessária e que hoje Deus está permitindo que eu tivesse aqui compartilhando. Então, é um agradecimento a Ele, né, também por fazer, né, junto com vocês, essas reflexões. Agradeço a Jesus, agradeço aos nossos bons amigos, guias, né, que estão sempre encorajando a gente a seguir pelo bom caminho, né, nos auxiliando a sermos fiéis a Deus. Então, eu agradeço mais uma vez a compreensão e a participação de todos aqui no nosso estudo. Fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.